Fala galera, tudo bem, tudo certo, tudo tranquilo? Hoje é dia 29 de maio de 2023 e começa mais um Geografia em 5 minutos. Hoje voltamos ao formato raiz do Geografia em 5 minutos, né? Que é com a câmerazinha aqui, em pé, o quadro tá aqui atrás, mas hoje a gente não vai usar quadro, tá pessoal? Hoje vai ser só câmera, vinão, câmera. E começamos com uma notícia diretamente de Nova York, mas é uma notícia que vai afetar o mundo todo nos próximos anos, uma notícia bem importante que eu já estava acompanhando ela há algumas semanas, estava esperando ela ganhar um pouco mais de corpo, ter um pouco mais de pesquisa para falar a respeito dela. O termo é subsidência, este é o termo, e é um termo da geologia. Você fala, pô, Vinão, não deveria ser então do GeoExplica? Olha, até pode ser no futuro um tema para o GeoExplica subsidência, tá? Mas essa notícia ela está ganhando muito corpo. Eu já tinha, há uns 4, 5 anos atrás, já tinha ouvido falar dela sobre a cidade do México, certo? Ocorreu aqui no Brasil em outubro do ano passado e agora saiu um estudo mais detalhado sobre a subsidência de Nova York. Que fenômeno é esse? Subsidência é um deslocamento vertical do solo devido à acomodação em função de infiltração de água, em função de aumento de peso. E por que eu estou falando disso especificamente sobre Nova York? Várias cidades no mundo estão sofrendo com a subsidência devido ao peso de suas construções. E isso quer dizer o seguinte, as cidades estão afundando. Quando você soma esse afundamento das cidades costeiras, não só dos Estados Unidos, mas do mundo de um modo geral, com o aumento do nível do mar, aí a gente tem um problema muito sério. Então é um problema que nós vamos enfrentar nos próximos anos, a subsidência vertical do solo. Como ocorreu no Brasil no final do ano passado, na Serra do Mar, nos deslizamentos de terra da BR-277 e da BR-376, eu ficaria esperto aí com alguma questão de vestibular falando sobre isso, principalmente fazendo uma associação entre o fenômeno e a geologia, certo? A segunda notícia vem da Ucrânia, né? A Ucrânia ela não foge do nosso radar, a gente está falando muito da Ucrânia. E depois da reunião do G7 na última semana, a Ucrânia recebeu vários investimentos, várias liberações de verba, não só dos Estados Unidos, mas da Alemanha e de outros países. E uma notícia bem importante, foi liberado o uso de caças na guerra da Ucrânia. Então, os Estados Unidos, ele liberou que países enviem caças do tipo F-16 para a Ucrânia para fazer o monitoramento do espaço aéreo ucraniano. A Ucrânia ela se comprometeu a não usar esses caças para atacar o território russo. E essa notícia vem acompanhada de outra notícia que saiu no final de semana, que é a seguinte, pessoal. Provavelmente nos próximos 15 dias vai ocorrer uma grande contraofensiva ucraniana no leste do país, na região de Donbass, certo? A Rússia está se preparando há meses para esse ataque ucraniano, a Ucrânia está se preparando há meses para esse contra-ataque, e isso vai ocorrer nos próximos 15 dias, provavelmente. Por que a gente pode afirmar isso com tanta certeza? Essas notícias de liberação de verbas, liberação dos caças e a reunião que aconteceu do presidente ucraniano com os membros do G7 na última semana. Provavelmente ele teve algumas garantias, algumas se tornam públicas, outras não, e essas garantias nos levam a acreditar que a contraofensiva vai ocorrer nos próximos dias. Nossa próxima notícia tem a ver com uma notícia de algumas semanas atrás, que é a desdolarização da economia, um termo que eu comentei com vocês algumas semanas atrás. Isso vem com o anúncio de acordos do governo chinês com vários países da América Latina, inclusive com o Brasil. Por quê? A partir de agora, as negociações entre Argentina e China, Brasil e China, BRICS e China, Mercosul e China, elas provavelmente vão ocorrer em Yuan, ou Yuan, como você preferir pronunciar, que é a moeda oficial da China. Isso vem junto com uma tendência mundial de desdolarização. Vários países têm falado a respeito disso, pessoal, e não depender tanto da moeda chinesa, tá? Porém, da moeda americana, do dólar. Porém, 90% das transações do Brasil ainda são feitas em dólar, tá? Mas é algo para a gente prestar atenção que ainda vai crescer muito nos próximos anos. Outra notícia importante é a reeleição do presidente Erdogan na Turquia.
Algumas semanas atrás a gente falou que o primeiro turno turco estava muito disputado e que provavelmente haveria um segundo turno. O segundo turno ocorreu neste final de semana, nós estamos com 99% das urnas apuradas e Erdogan foi reeleito para mais um mandato de 5 anos. Mesmo em meio a escândalos de ataque à imprensa turca, mesmo em meio a escândalos de fake news, mesmo em meio a escândalos de supostas compras de votos, certo? Então isso só mostra, né, o poder do Erdogan dentro da Turquia, uma radicalização do país turco, onde ele se afasta de vez de uma possível entrada na União Europeia. E por último, para encerrar o nosso Geografia em 5 minutos, nós temos mais uma notícia de cassação de deputado no Brasil. Dessa vez foi o deputado Marcelo Crivella, ex-prefeito do Rio de Janeiro. Ele foi cassado em meio a denúncias, né, da chamada Guardiões do Crivella, que era uma organização de funcionários públicos do Rio de Janeiro, de cargos comissionados, que atacavam jornais que tentavam fazer reportagens contra o então prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, durante a pandemia. Certo? Esse foi o Geografia em 5 minutos de hoje, mas antes eu quero dar um recado muito especial. Na próxima sexta-feira, dia 2 de junho, entra ao ar a nossa super revisão de véspera para o TF-PR. Eu preciso que vocês se inscrevam no canal, pessoal. Nosso canal no YouTube é o mesmo endereço da nossa página no Instagram, @aprovagel. Teremos uma super revisão, não só de geografia, mas de várias outras disciplinas, direcionada para a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que terá o seu vestibular no próximo dia 4, certo? Então eu preciso que vocês se inscrevam no canal, pessoal, para vocês acompanharem essa revisão. Muito obrigado, uma excelente semana de estudos. Essa palavra nunca foi tão significativa. Uma excelente semana de estudos, visto que nós vamos ter o nosso primeiro grande desafio depois da abertura do AprovaGel. Valeu, galera, uma excelente semana. Até sexta com a nossa revisão de véspera.